Eucaristia, a história da nossa salvação. Alguém sabe dizer o nome disso daqui? Vocês já viram isso? Que às vezes o padre anda, né? O padre faz quando o padre, o sacerdote, o diácono está andando com isso na mão, a gente chama de transladação. Está transladando o Santíssimo. Transladar é passear. O nome disso, como que é o nome disso aqui dentro? Eucaristia. Aquela Eucaristia que o padre consagra na missa, que está lá guardado no sacrário, é o que ele coloca aqui dentro. Por isso que passeia, né? Translada. Então passeia o corpo do Senhor. Só que um outro nome para a Eucaristia é hóstia. Acho que vocês já ouviram falar na expressão hóstia. Então, esse objeto dourado que porta a hóstia, né? Que passeia com a hóstia, é chamado de ostensório. Como que é o nome? O que está dentro dele? A hóstia. Hóstia, ostensório, tá? Vamos lá. Qual tempo litúrgico nós estamos hoje? Quase. Sábado. Tá aqui a quaresma. Sábado do terceiro domingo da quaresma. Então amanhã vai ser. Qual a cor do quarto domingo da quaresma? Rosa. É o rosa. Hã? Não, a quaresma, ó, eu tô aqui, ó, tá vendo a setinha aqui, ó? A gente tá nessa parte. Então toda a quaresma é o roxo. E no quarto domingo da quaresma pode usar o rosa. Mas como eu falei para vocês, é comum ver os padres usando o roxo mesmo amanhã. Mas alguns padres amanhã irão utilizar o rosa, tá? Então quem se disponibiliza para pegar o tecido rosa lá e montar aqui o nosso... Ah, só um minutinho. Alguém lembra o significado do rosa? Toda. Ah lá, o rosa, ele é utilizado no terceiro domingo do Advento ou quarto da quaresma. E ele simboliza alegria e amor. Vocês lembram por que eu falei que tem esse quarto domingo da quaresma ser o rosa e o terceiro do Advento rosa? Lembra, o Advento, a quaresma é um período de penitência, é um período de renúncia, de sacrifício, é um período que a gente vai rezar mais. É um período que a gente vai renunciar às coisas, que nem eu estava falando lá, de eu parar, né, com o Instagram, com o Facebook. Então a gente vai fazer as renúncias. Então a gente vai viver por mais de 40 dias essas renúncias, nossa, né, por amor a Jesus Cristo. Então o quarto domingo, no caso da quaresma, que é esse... derrubou na igreja? Esse quarto domingo da quaresma, né, ele tem um simbolismo de... como que eu poderia dizer assim, a gente já está nesse período quaresmal há tanto tempo, então que esse domingo seja um pouco um domingo da alegria, né? Seria o domingo da alegria, né? O lateral e o gaudete, né? São os domingos, os dois, né? Então é aquele momento que a gente dá aquela respirada, dá aquela aliviada, mas sem abandonar as nossas penitências, mas é aquele momento de vamos tomar um fôlego, que nem você está lá postando uma corrida, você está correndo pra caramba, um momento você tem que diminuir um pouco o passo para tomar um fôlego para continuar correndo. Então, basicamente, é esse o simbolismo, tá? Você sabe qual domingo, qual o tempo litúrgico que nós estamos hoje, que eu estava falando com eles? Amanhã é o quarto da quaresma, quarto domingo. Então hoje é amanhã é o quarto. Então hoje é o terceiro sábado? Hoje é a terceira semana da quaresma. Hoje é o sábado da terceira semana da quaresma. Amanhã, o quarto domingo da quaresma. Qual cor litúrgica se usa amanhã? É o que eu estava falando para eles. Toda a quaresma é o roxo
Mas no quarto da quaresma pode-se usar rosa, então vai ser comum a gente ver os padres amanhã de roxo mesmo. Muitos padres não compram, né, o paramento rosa. O roxo, mas alguns padres vão estar com rosa. Quem que queria, você queria levantar lá para... Pode ir lá pegar o tecido. Já tem, já? Vamos montar aqui o nosso... Pode estudar aí? Pode. Tem até um papel mais para você. Papel mais? Vamos dar uma olhada. Vamos fazer assim. Ele aqui no meio. Você olha a frente aí para mim, como é que ela vai ficar? Como é que tá a frente? Tá pegando o chão mesmo. Tá, né? Mais ou menos aqui. Agora não tá mais pegando o chão, né? Tá quase. Tá. Quer acender a vela também? Eu quero, só o isqueiro para você mexer. Tá, então ó. Você vê a maneira como você acha melhor. Eu prefiro pegar ele aqui porque o fogo vai ficar para cima e não vai me queimar. Tá? Então você pode segurar, ó. Aí você vem, ó, pode deitar um pouco e pôr. Assim? Melhor assim, viu? Ó. Pega aqui para a lateral, então é mais fácil para você passar aqui, ó. Tá? Melhor não. Não? Alguém quer passar? Sim. Tá. Então nós estamos no qual tempo litúrgico mesmo? Hoje é qual dia do tempo litúrgico? Semana da quaresma. Hoje, o dia de hoje, qual é a cor litúrgica de hoje? Roxo. Por que a gente pôs o rosa? Porque amanhã é o rosa, então tipo assim, a gente já está adiantando, tá? Até porque se vocês irem na missa amanhã, vocês podem ver algum padre de rosa, vocês não acharem estranho, tá? Eu achei super legal o aplicativo lá. Achou? É aquele aplicativo. Qual aplicativo? Aquele que você mostrou pra gente pesquisar no Google. Ah, o da canção nova. Essa canção eu achei difícil pra mim. Bom, então, hoje é o terceiro, hoje é o sábado, a terceira semana do tempo da quaresma. Hoje é o roxo, tá? Amanhã, quarto domingo da quaresma, rosa, tá? O rosa simboliza alegria e amor. Segunda já roxo de novo. Segunda? É uma boa pergunta. Se usar durante a semana, eu acho que daí os padres vai voltar a usar o roxo. Acho que é só no domingo mesmo. É uma boa para... Depois você marca, aí você manda essa dúvida para mim que eu vou pesquisar. Vamos lá então. Eu não vi nem o que algo, quanto que tá a altura. Acho que tá bom. Qual é o primeiro passo que nós precisamos dar para fazer a oração? Bom, a oração é um encontro. Então, é necessário, em primeiríssimo lugar, que haja duas presenças, a sua e a de Deus. É isso que Jesus nos ensina quando ele, ao ensinar o Pai Nosso lá no Evangelho de São Mateus, ele diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai que está no escondido. Ora patrem tuum in abscondito. Rezar a Deus, falar com Ele no segredo, na intimidade, neste recolhimento onde você se encontra com Ele. O problema é que muitas vezes as pessoas acham que rezar é simplesmente mexer os lábios. Mas isso, Santa Teresa d'Ávila diz no seu livro das Moradas, ela não considera nem sequer oração. Uma oração que é meramente vocal, ela não é oração. Então, veja, o primeiro tipo de oração, a oração dos iniciantes, é aquela oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, ou seja, é uma oração vocal, é algo que nós recitamos, que nós dizemos a Deus. Mas antes mesmo de começarmos a abrir os nossos lábios,
nós precisamos nos colocar diante dele. Santa Teresa dá alguns conselhos bastante importantes para nós quando ela lembra, no Caminho de Perfeição, no capítulo 26, que fazendo bem feita a oração vocal, nós estamos nos preparando para a oração mental, que é a oração mais elevada. E ela diz assim: bom, como é que devemos fazer? Começamos com o exame de consciência. Por que exame de consciência? Com a palavra exame de consciência, Santa Teresa, na realidade, está dizendo: encontre-se consigo mesmo. Você tem que se encontrar com você. Porque a dificuldade das pessoas de se encontrar com Deus reside exatamente aí. As pessoas não querem se encontrar consigo mesmas, ou seja, é doloroso, é doído você se encontrar com você. Então, se você vai rezar, a primeira coisa é como você está. Comece com o físico. Como que eu estou? Eu estou agitado, estou cansado, estou com sono, estou com raiva, estou disperso. Como é que eu me encontro? E então, uma vez que você se encontrou com o seu corpo, mergulhe mais profundamente e veja a sua miséria. Coloque a sua pobreza diante de Deus. Coloque a sua miséria e então encontre-se com a misericórdia. A oração inicialmente é isso. Eu encontro da minha miséria com a misericórdia de Deus. Então, Santa Teresa diz assim: procurai logo, filhas, pois estáis sós, ter companhia. Ou seja, invocar a presença de Deus. E ela diz isso dando conselhos muito práticos. E que melhor companhia que a do próprio Mestre que ensinou a oração que ides fazer. Aqui, então, ela diz: representai. Essa é a tradução correta. Aqui nas obras completas em português está: fazei de conta que tendes o Senhor junto de vós. Mas não é isso que Santa Teresa diz no original. No original ela diz: representad a el mesmo Senhor junto com vós. Ou seja, representar quer dizer trazer a presença dele. Sim. E então, se você tem esta presença, você está realmente começando a rezar. A todo momento, Santa Teresa nos diz: a oração, ela tem que ter consideração, ou seja, reflexão, esta advertência da presença divina. Se você tem esta presença, você já começou a rezar, mesmo que você ainda esteja com os lábios fechados. Você já está diante desse encontro. A sua presença e a presença dele. A miséria que se encontra com a misericórdia. Às vezes, quando você vai fazer longas orações, como a liturgia das horas ou a Santa Missa, e você tem longas recitações de orações vocais, nem sempre você consegue ficar atento a todas as palavras. Mas se você tiver essa advertência, ou seja, esta presença do Cristo consciente ali com você, então você está rezando. O que importa é este encontro. São duas presenças, a sua e a dele. A miséria que se encontra com a misericórdia.
Tá. Vamos lá. O que vocês entenderam desse vídeo de hoje? Rezar uma coisa, orar outra, também orar com vontade, não falar. A oração cristã, né? Existem graus de oração, tá? Às vezes quando a gente fala, vamos rezar mais, tá? A gente precisa ter uma vida de maior intimidade com o Senhor. Quando a gente fala isso, na maior parte da cabeça das pessoas é você pegar um terço, fazer uma novena, sabe? São esses tipos de orações. Mas a vida de oração, até que a gente chegue ao cume da perfeição, ao cume da santidade, porque é uma busca, é um degrau, são degraus que nós temos que subir, tá? Que nem eles subiram e chegaram lá. O primeiro passo da oração, que é a oração inicial, que é para os iniciantes, é a oração vocal. O que é a oração vocal? Aquilo que a gente está recitando com a nossa boca. Pai nosso que estais no céu, Ave Maria, cheia de graça, vinde Espírito Santo, oração vocal. O segundo passo é a oração meditativa, tá? Que é quando você, lembra que eu já falei, que é quando você vai pegar um texto de um livro ou um trecho da Bíblia, você vai ler e aquilo que te chamar a atenção ali dentro, você vai ficar com aquela palavra e vai começar a conversar com o Senhor em cima daquela palavra que te tocou. Oração meditativa. Por que meditativa? Porque você vai estar meditando, você vai estar ruminando, você vai estar digerindo, vai estar mastigando aquele pensamento, tá? E o último grau, que daí é um grau avançado de oração, que é a oração contemplativa ou a unitiva, que os grandes santos chegaram lá. Como é que a gente cresce? Primeiro ponto, é a graça de Deus que tem que agir, tá? Ninguém consegue forçar, vou pular para a oração unitiva. Não, é a graça de Deus que vai agindo aos poucos na nossa vida, tá? Uma coisa interessante que ele falou, que ele vai pegar dos escritos de Santa Teresa, ele vai dizer que a oração é um encontro entre duas pessoas, tá? Então eu vou simular algo. Eu liguei para a Isa e falei que eu vou na casa dela para a gente conversar. Aí eu cheguei na sua casa, a gente está um de frente com o outro conversando. Eu vou perguntar para você, como foi seu dia hoje? Foi legal o seu dia hoje? O que você fez hoje de tanto? Almoçou no shopping? Almoçou no shopping e veio para a catequese, tá? Teve um encontro entre duas pessoas nesse diálogo? Sim ou não? Sim. Tá. Segunda hipótese. Eu vou me encontrar com a Isa de novo, tá? Vou me encontrar com você. Eu tô olhando para cá. E aí, Isa, como é que foi seu dia hoje? Eu me encontrei com alguém aqui? não. Mas e aqui? Então, quando a gente vai orar, quando a gente vai rezar, a gente tem que ter isso em mente, que nós estamos nos encontrando com o Senhor. Quando eu pego uma oração, lembra que eu falei? Oração não é para ser lida, oração é para ser rezada. Eu posso pegar o Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. É esse encontro que eu estou tendo quando eu faço isso. Não estou me encontrando com ninguém, entendeu? Como é que a gente faz esse encontro? Lembra que ele falou, que Santa Teresa vai dizer, a primeira coisa é que a gente traga na nossa mente a imagem do Senhor. A partir do momento que nós somos batizados, somos templos do Espírito Santo, ele habita em nós. Então ele está aqui dentro. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai rezar, qualquer oração que vocês forem fazer, vocês hoje vão sentir na pele a diferença. Primeiro ponto, lembra que ele falou? O primeiro ponto para que eu reze é antes de eu me encontrar com o Senhor, que eu me encontre com quem? Comigo mesmo. Como é que eu vou me encontrar comigo? Aquela experiência, não sei se vocês já tiveram aquela experiência de estar na casa sozinho, quando não tem ninguém. Todo mundo aqui já ficou um dia sozinho na casa. Mas quem já conseguiu ficar um dia sozinho na casa, em silêncio? Você e os seus pensamentos só. Você sentou no sofá e começou a pensar as coisas da sua vida.
sem estar com a TV ligada, sem estar com o som ligado, sem estar mexendo no celular, nada. Você está ali quieto, não tem ninguém na casa e você ali, os seus pensamentos. Você está se encontrando consigo. E o grande problema da oração, por que as pessoas rezam errado hoje em dia? Porque antes de começar a rezar, elas não se encontram nem consigo. Como é que eu vou me encontrar com alguém se eu não sei nem quem eu sou? Então, o que é o primeiro passo? Eu estou no meu quarto, eu já determinei que tal horário, né, eu vou ficar quieto, vou ficar em silêncio, vou falar com o Senhor. Você entra no seu quarto, quieto, em silêncio. Primeira coisa, você vai fechar o olho, vai acalmar, vai dar uma desacelerada, porque a gente já vem acelerado da rua, da escola, seja lá onde for que a gente está vindo. A gente vai falar: João, como é que você está hoje? Hoje eu estou com calor, hoje eu estou acelerado, hoje eu já acordei na correria, fui trabalhar, saí correndo do serviço, fui direto para a catequese. Como é que eu estou? Estou acelerado, estou agitado. Tá, então estou acelerado, estou agitado. Então, Senhor, acalma o meu coração. Estou com raiva. Senhor, dá paz ao meu coração, para que nós possamos conversar, para que nós possamos nos encontrar. Tá? Então, você vai fazer esse primeiro passo. Por exemplo, Isa, como é que você está hoje? Está cansada? Não. Foi corrido o dia hoje? Um pouco. Está acelerada? Não. Como é que foi seu dia hoje? Você foi corrido? Foi agitado? Um pouquinho. Agora você está como? Eu acho que todo mundo está com calor, né? Não? Como é que foi seu dia hoje? Corrido, agitado? E aí, Miguel, como é que foi seu dia? Eu pulei o nome deles porque eu falei, eu vou errar mesmo, então. Tá com sono? Tá cansado? Tá calor? Tá. Como é que foi seu dia, Carol? Foi corrida? Então, o primeiro ponto é a gente se encontrar conosco. Se encontramos, segundo ponto. Quando nós, preste atenção nessa frase, quando nós fechamos os olhos do corpo, nós estamos abrindo os olhos da alma. Em que sentido? O olho aberto, a gente consegue materializar, pensar em Jesus, trazer a figura dele na nossa cabeça? Não. Mas se todo mundo fechar o olho, você consegue fazer isso? Santa Teresa vai falar que nós devemos usar da imaginação para auxiliar a oração. Usa da imaginação para auxiliar a oração. Então, todo mundo fez o primeiro ponto, que é se encontrar consigo. Segundo ponto, vamos todo mundo agora fechar o olho. Fecha o olho nesse momento. E agora que está com o olho fechado, eu quero convidar. Todo mundo vai imaginar agora uma sala. Nessa sala tem 2 cadeiras, você está sentado em uma cadeira e de frente com você está sentado Jesus. Todo mundo conseguiu imaginar isso até agora? Então pense nisso, você está numa sala, só tem 2 cadeiras, só tem 2 pessoas nessa sala, você e o Senhor. Você está olhando diretamente nos olhos de Jesus e Ele está olhando diretamente nos seus olhos. E Ele te olha de uma maneira que você sente que parece que de todo mundo, Ele só tem olhos para você agora. Só você é importante para Ele nesse momento. Então, nós estamos nesse encontro com Ele agora. E agora, olhando para Jesus, nós iremos rezar um Pai Nosso, olhando para Ele. E nos momentos que nós estivermos rezando o Pai Nosso, vocês podem trazer na imaginação de vocês algumas figuras relacionadas ao Pai Nosso, tá bom? Então você está com Ele, Ele está ali com você, está olhando nos seus olhos, e nós iremos rezar uma oração agora para Ele, tá? Então a gente vai rezar com calma, com tranquilidade, com essa imaginação que o Senhor está na nossa frente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Amém? Precisamos abrir os olhos. Quantas vezes vocês rezaram o Pai Nosso já na vida de vocês? Números. Quantas vezes vocês rezaram desta maneira, gente, o Pai Nosso? Vocês sentiram uma diferença desta maneira de rezar para as outras maneiras como vocês estavam rezando? O que você sentiu de diferente? Às vezes a gente não imagina, assim, a gente está devagar, a gente já vai, tipo, mais uma velocidade mais, eu vou dizer, elétrica, a gente não vai conseguir falar. Você estava mais também assim, mais concentrado nas palavras. Então, gente, a oração é isso. Toda oração, ela deve brotar no coração, mas ela passa por aqui. Toda oração passa por aqui, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência. Isso é orar, isso é rezar. Porque ele falou, o padre acabou de falar aqui. A oração é um encontro entre duas pessoas. Existe uma diferença em você ler uma oração para você rezar uma oração. Tá? Bom, vamos então dar continuidade aqui na nossa catequese. Oração para todos os dias, que é aquela oração de Santa Teresa, tá? Nós iremos fazer isso de novo. A gente vai se encontrar com Santa Teresa agora, tá? Como eu não trouxe nenhuma imagem de Santa Teresa, então fica mais difícil vocês visualizar ela, né? Imaginar e pensar em Santa Teresa. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai visualizar uma chará dela, Santa Teresinha. Gravem esse rosto, gravem esse jeito dela, a mão, as rosas, o hábito, desse jeito. Mais ou menos. Vocês gravaram essa imagem aqui na cabeça de vocês? Então a gente vai fazer de novo. Vocês vão fechar os olhos, vamos fechar o olho de novo. Vamos se imaginar agora naquela sala, aonde só está nós, aí eu, vocês, né? Vocês sozinhos, Santa Teresa, Santa Teresinha, tá? Vocês estão lá com Santa Teresinha, só vocês dois, não tem mais ninguém lá. E Santa Teresinha, ela se alegra muito com esse encontro nosso com ela. Então, nesse momento, ela começa a sorrir para nós e ela tem um olhar muito profundo em nós. E a gente consegue perceber muito isso, esse olhar profundo que ela tem na gente, tá? Então, eu vou começar a fazer a oração. Vocês não precisam abrir o olho, pode continuar com o olho fechado, ainda imaginando Santa Teresinha na frente de vocês. Aí eu vou falar e vocês vão repetir a oração para ela, tá? Vocês vão estar fazendo a oração diante dela agora. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança, quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Eleva o pensamento e ao céu sobe. Por nada te angusties, nada te perturbe. A Jesus Cristo segue com grande entrega, e venha o que vier,
nada te espante. Daí agora, nesse momento que nós estamos terminando a oração, pode ainda continuar com os olhos fechados. Santa Teresinha, ela dá o último sorriso para nós e ela levanta da cadeira, ela abre os braços e ela espera um abraço nosso nela. Então que a gente possa mentalizar agora que nós também levantamos a cadeira, abraçamos ela, e aquele abraço que ela dá na gente é um abraço de mãe, um abraço que a gente sente muita paz, sente muita segurança, muito conforto e alegria. E Santa Teresinha traça o sinal da cruz na nossa testa, ela dá um beijo na nossa testa e ela se despede de nós. Amém? Possamos abrir os olhos. A oração acalma. A oração traz paz. Nós vivemos num mundo agitado, num mundo de correria. Quando nós fazemos essa prática de oração cristã, porque tem vários tipos de oração. Tem oração budista, tem oração hinduísta, oração xiita, vários tipos. A oração cristã é isso. Tá? Quando nós fazemos essa prática de oração, acalma o nosso coração, nos traz mais paz e leveza. Amém? A gente vai fazer um intervalo de 5 minutos. Vocês vão lá, bebe água, vai no banheiro, volta, tá bom? Podem. Quando era pequenininha, a gente fazia um bolo. O tema no parquinho. Bom, a catequese de hoje, então, ela traz por tema. Qual o tema de hoje? Jesus foi batizado. E a imagem aqui é João Batista batizando Jesus, tá? Eu não tinha lido batismo. Desculpa. A gente vai... acho que tá com a Carol, você faz a oração do catequista. Acha o João batiza Jesus aí? No encontro de João batiza Jesus. Então vamos fazer essa oração inicial, todos. Aí vocês podem ficar com o olho aberto agora para vocês enxergarem a oração. Jesus, tu fostes... Jesus, tu fostes batizado no Rio Jordão por João. Assim, assumistes nossa vida com alegrias e tristezas, esperanças e pecados. Nós te agradecemos por esse gesto. Faze com que entendamos o nosso batismo como um mergulho no teu amor e no amor do Pai. Amém. João Batista era filho de Isabel e de Zacarias. Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Isabel ficou grávida de João, com idade avançada. Seu pai, Zacarias, nem acreditou que isso fosse possível. O nascimento de João foi uma graça de Deus. João cresceu e foi para o deserto. Lá, ele decidiu preparar os caminhos de Cristo. Ele pregava uma voz forte, convidava as pessoas a mudarem seu estilo de vida, escolhendo o caminho do bem. Então, João Batista é o que de Jesus? Primo. Como é o nome da mãe de João Batista? Isabel. E como é o nome do pai de João Batista? Zacarias. O sacerdote Zacarias. Tá? O nascimento de João Batista já foi um nascimento por obra de Deus, um milagre, porque Isabel era bem idosa e tentou ter filho a vida inteira, não conseguiu. Tá? Mas uma promessa de Deus, um anjo apareceu para ela. O anjo Gabriel, um pouco antes de aparecer para Nossa Senhora, anunciando o nascimento do Salvador, ele apareceu para Isabel. Apareceu para Zacarias, para o marido dela, falando que ela iria conceber um filho. E apareceu para também Isabel. Foi, falando para ela. Então esse João Batista que batizou Jesus é o primo
primo dele. João batiza Jesus. Mateus capítulo 3, versículo do 1 ao 17. Hã? João? João, ele é, assim, no Antigo Testamento, né, quem institui, assim, o sacerdócio, né, Jesus instituiu o sacerdócio católico, existiu os sacerdotes do Antigo Testamento, né, do povo judeu, mas João não era sacerdote na época, não. Mateus é só Mateus. Aí está falando, Evangelho de Mateus. Mateus é Antigo ou Novo Testamento? Novo Testamento. Ele é o primeiro do mundo. Mateus capítulo 3, achou? Pregação de João Batista. Qual que é o número da página? 1177. 1177 a página. Nossa, é muito grande, né? O dele, eu estava vendo hoje, não tinha fim, ia assim. Não dá pra falar. 1177. Todo mundo achou? Ainda não. Página 170, 1177. Achou? 1177. Tá bem aqui, né? Todo mundo achou? Como esse evangelho é um pouco longo, então daí hoje eu vou ler, tá? Ouçam. Normalmente na missa, quando chega o momento do evangelho, o ministro, o padre, o diácono, tá? Porque o evangelho, somente o padre e o diácono proclamam, mas ninguém proclama o evangelho. Primeira leitura, salve e segunda leitura, é o povo, a assembleia, os leitores, salmistas que fazem o evangelho, são os ministros ordenados. Aí o padre vai fazer uma proclamação do evangelho. Ele vai fazer assim, ó, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Então, proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a nós. Aí vai começar. Naquele tempo, por aqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judéia, dizendo: convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Pois a ele referia-se o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. João usava uma roupa de pelos de camelo e um cinto de couro na cintura. Alimentava-se de gafanhotos e mel do campo. O povo de Jerusalém, de toda a Judéia e do Vale do Jordão ia até ele, confessava seus pecados e ele batizava a todos no Rio Jordão. Vendo que muitos fariseus e saduceus vinham para o batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que virá? Produzir então fruto que demonstre verdadeira conversão, e não vos enganeis pensando: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo que destas pedras Deus é capaz de fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está encostado no pé das árvores, e então todo aquele que não produzir bom fruto será cortado e jogado no fogo. Eu vos batizo com água para a vossa conversão. Mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Não sou digno nem de tirar as sandálias. Ele vos batizará com fogo, o Espírito Santo. Ele tem a pá na mão para limpar seu terreiro. Vai guardar o trigo no paiol, mas a palha ele a queimará numa fogueira que não se apaga. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão, ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus respondeu-lhe: deixa por hora, pois assim convém que façamos tudo o que é justo. E João concordou. Depois do batismo, Jesus saiu logo da água, os céus se abriram
E ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E do céu veio uma voz forte que disse: Este é o meu Filho amado, de quem eu me agrado. Qual a resposta para essa leitura? Palavra é do Evangelho. Palavra da. Então, este é meu Filho amado, de quem eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos lá então. Oi? Vou deixar. Comecemos então. Onde João vivia? Isso. Por aqueles dias apareceu João Batista a pregar no deserto da Judéia. Então era lá que ele estava vivendo neste momento. O que João proclamava? O que João estava anunciando no deserto? Ele estava pregando o que no deserto? Convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Qual é o versículo? Qual? 12. 2. Isso mesmo. Dizendo: convertei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O que ele anunciava, recordando as palavras do profeta Isaías? O que é que ele estava anunciando? O que ele estava pregando, recordando as palavras do profeta Isaías? Está lá no começo. Uma voz clama ao deserto. Preparai para o Senhor, esticar o contrário. Versículo 3. Depois. Pois a ele referia-se o profeta Isaías quando disse: uma voz clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, retificai suas estradas. Como João se vestia? O cinto de couro na cintura. O que ele comia? Gafanhoto e mel silvestre. Nossa, Uma dieta bem. mulher era bem magrinha. Por que muita gente procurava João? Por que o povo ia até João? Para confessar os pecados, e ele batizava todos no rio. Então, quando a gente se confessa com o padre, não está tão longe do que o povo estava fazendo com João. Tem algumas pessoas, alguns irmãos evangélicos vão falar que a confissão é uma mentira da Igreja Católica. Mas está aqui. O povo ia até João, confessava os seus pecados e era batizado por ele. Aqui tem um negócio interessante, que, na verdade, isso daqui é um prenúncio daquilo que Jesus vai fazer. Isso aqui é um pano de fundo daquilo que Jesus vai fazer. Quando Jesus ele anuncia o reino, Jesus vai falar para os apóstolos, quando eles saem pregar pelo mundo, Jesus vai dar um mandamento para eles, vai falar para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho e batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nós somos batizados, tá? Lembra que a gente falou de Adão e Eva, do pecado original? Quando nós nascemos, nós carregamos a marca do pecado original dentro de nós. Lembra que a gente falou semana passada? Não, que os evangelhos, quando ela é mais grande, existe uma questão de má entendimento das Escrituras, nesse sentido, né?
Existem algumas igrejas evangélicas que batizam bebês. A metodista, a anglicana, a episcopalina, algumas igrejas evangélicas batizam. Normalmente essas igrejas evangélicas que batizam bebês são igrejas ligadas aquelas igrejas tradicionais, por exemplo, aquelas que descenderam direto de Lutero. Quando ele rompe com a igreja católica, faz a rebelião, né, e inicia o protestantismo em 1500 eu já falei, quando que Lutero rompeu com a igreja? Um pouquinho mais. Mais. 1517, Lutero rompe com a igreja. Lutero é o fundador da igreja luterana. Aí Lutero é o fundador da igreja luterana. Então, quando a gente vê igrejas luteranas, são igrejas que descendem direto de Lutero. Lutero rompe com a igreja, começa ali a sua igrejinha. Aí Calvino, que estava com ele, começou a discordar do que ele estava pregando. Calvino rompeu com Lutero e fundou a sua igreja, que são os calvinistas. Aí alguém que estava lá junto com Calvino, discordou de Calvino, brigou com Calvino, saiu da igreja calvinista e fundou. E por aí a gente tem 40 mil denominações evangélicas diferentes. Então é aí que a gente vê a quantidade. Então assim, as igrejas ligadas à reforma batizam crianças. As igrejas pentecostais, que é a maior parte das igrejas do Brasil hoje, que descende de Calvino, né, que tem uma linha calvinista, não batiza criança, condena quem batiza criança e ainda fala que a gente está errado por batizar criança, tá? Sim, mas eles vão falar que não precisa, mas a gente batiza primeiro, tá? Primeira coisa, quando vocês nasceram, o pai e a mãe de vocês perguntou para vocês se vocês queriam ser vacinados, tomar aquelas vacinas que o bebê toma? Então, se existem vacinas quando a gente nasce para nos imunizar contra as doenças do mundo, né, as doenças aqui, o batismo, ele também é uma vacina espiritual, digamos assim, que nos imuniza do pecado. O batismo cristão, o batismo católico, ele anula a mancha do pecado original que nasce conosco quando a gente nasce. Então pensa, um adulto que está na igreja evangélica, que vai ser batizado com seus 20 anos de idade, ele vai portar por 20 anos da vida dele o pecado original, sem anular o pecado original dentro dele. E pior, o que nos confere o selo e a graça, a pertença ao povo de Deus, ao reino de Deus, porque lembra o gado? O que o dono do boi vai fazer para marcar o boi, para dizer que o boi é dele? Não sei se vocês já viram isso. O que o fazendeiro faz? O fazendeiro vai pegar um ferro quente, vai marcar no corpo do boi, e vai ficar uma marca naquele corpo. Por quê? Se aquele boi estourar a cerca e se perder, invadir um pasto que é de outro fazendeiro, o dono sabe muito bem que aquele boi é dele, porque a marca é dele. Vocês entenderam? Então Então, o fazendeiro marca o boi para dizer que o boi é dele. O batismo, ele nos marca, ele assinala na nossa alma a graça santificante. No mundo espiritual, isso quer dizer que agora, a partir daquele momento, nós somos de Deus, somos eleitos dele. Então, uma pessoa que não é batizada, ela é considerada pagã. Então, uma pessoa que não é batizada não pode nem rezar o Pai Nosso. Não, a pessoa pode rezar, mas não vai ter efeito na vida dela. Porque qual que é a primeira palavra do Pai Nosso? Mas se eu não sou batizado, eu não sou eleito, não sou consagrado ao Senhor, não sou pertença de Deus. Então Deus não é meu Pai. O batismo nos concede a filiação divina. A partir do batismo nós somos filhos de Deus. Antes do batismo somos filhos do mundo, do pecado, da miséria. A partir do batismo anula-se o pecado original na nossa alma e nós nos transformamos em filhos de Deus. Tanto que todo mundo que está aqui pode dizer, eu sou filho de Deus. Agora pensem comigo. Jesus falou, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizai todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Aí tem uma outra passagem que Jesus vai falar assim: a todo aquele que foi batizado será salvo. Jesus diz isso no Evangelho: todo aquele que for batizado será salvo. Ou seja, para ser salvo nós precisamos. E se você é de uma igreja evangélica que não batiza criança? E se essa criança morre? Porque crianças morrem. E aí? E a criança não é batizada? A gente não pode afirmar categoricamente que as crianças que não são batizadas vão para o inferno. Só que, se você tem um caminho brilhoso, luminoso, iluminado, bonitinho, tipo, esse é o caminho da salvação, e você tem um outro escuro, cheio de buraco, com ladrão, com bandido, você vai escolher qual dos dois caminhos para seguir? Maravilhoso. Então, qual que é a via ordinária? Quando eu falo ordinário, a gente fala ordinário e extraordinário. Ordinário é o comum. Qual que é a via comum da salvação? Ser batizado. Então, se para se salvar precisa ser batizado, quem é que tiver, vocês quando tiverem os filhos de vocês, vão esperar o filho completar 20 anos para batizar o filho? Não. Tipo, eu fui batizada, quando eu tinha uns... Se a mãe e o pai nosso não perguntam se a gente quer tomar as vacinas quando a gente é criança, porque a mãe e o pai sabem que aquilo é o melhor para a gente naquele momento, então a gente, como quando tiver os nossos filhos, a gente não vai esperar que tenha algumas pessoas hoje que falam, vou esperar crescer para ver o que quer Se a ser. gente quer sangue, minha mãe pergunta, ela só me leva. Então tem muito essa questão. O batismo anula o pecado original, o batismo nos assinala, nos marca como filhos de Deus. E o batismo é necessário para a salvação. O batismo é necessário para a salvação. Essa parte do pecado, Aí anula-se o pecado, porém não as consequências dele. Porque nós não carregamos mais o pecado original dentro de nós, porque foi anulado pelo batismo. Só que as consequências do pecado original ainda estão aqui dentro. A gente gosta de mentir, a gente gosta de enganar, a gente é preguiçoso, às vezes a gente tem que acordar no horário, fica colocando soneca, não quer acordar. Ou seja, existem muitas coisas dentro de nós que são consequências do pecado original. Tá? Então, por que muita gente procurava João? Ser batizado. Como ele aconselhava as pessoas? Como que João aconselhava? Sabe como que João aconselhava? Versículo 8. Quem pode ler? Quem pode ler o versículo 8? Produzir, então, fruto que demonstre verdadeira conversão. E não vos enganeis. Eu não esquecendo Abraão, nosso pai, porque eu não fizesse pedras, Deus é capaz de fazer nascer filhos a Abraão. Filhos de Abraão. Então, João falava: produzir então frutos que demonstrem verdadeira conversão. Uma árvore boa vai produzir bons frutos. Uma árvore doente vai produzir frutos doentes. Tá? Se nós somos batizados, somos filhos de Deus, estamos no caminho de conversão, a gente precisa produzir bons frutos. Se a gente produz mais, o que é produzir bom fruto? Bom fruto é não mentir, não enganar, não roubar, ser honesto, justo, fazer aquilo que é certo, fugir das más companhias, fugir dos maus amigos, não excluir as pessoas. Isso é justiça. Porque se a gente é batizado, somos filhos de Deus, a graça está em nós, e a gente começa a mentir, roubar, enganar, excluir, andar com má companhia, fazer aquilo que é errado. Aí, peraí, tem alguma coisa errada aí. Se a graça de Deus está em você e os frutos que ela está gerando em você é só isso, alguma coisa de errado tem aí.
Você concorda? Por quê? Que a gente faça o mal, que a gente faça o bem e não o mal. O que ele dizia sobre o batismo com água? Para a nossa condição, mas que Eu batismo com água para a vossa conversão, naquele que vem depois de mim mais forte do que eu. Eu não sou digno nem de tirar e sandália. Ele batizará com fogo. Espírito Santo. Quem virá depois de João? Que é mais forte do que João? Que João não é nem digno de tirar o chinelo do pé desse. Jesus. Sabe por quê? Porque entre João Batista e Jesus, João Batista e Jesus era o que mesmo? Primos. Entre Jesus e João Batista, a diferença de idade era 3 meses. 3 meses de diferença de idade entre Jesus e João Batista. Então, João Batista nasceu 3 meses antes e Jesus nasce 3 meses depois. Tá? São quase gêmeos. Quase. Como João reagiu ao ver Jesus, que desejava ser batizado? Como é que João reagiu quando ele viu Jesus? O que ele disse? Qual? Versículo? 13 e 14. Jesus veio da Galiléia ao Jordão ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ou seja, eu necessito da tua graça, eu preciso da sua salvação, eu preciso do seu amor. É tu que vem a mim pedir algo? Sou eu que preciso pedir algo a ti, mas não tu que pedes de mim. Porque pensemos, se Jesus aparecer aqui agora, quem é que precisa pedir algo um para o outro? Eu preciso pedir as coisas para Jesus, ou é Jesus que precisa pedir para mim? O que a pomba simboliza nesse texto? O que a pomba simboliza nesse texto? A presença de Deus. Qual versículo? Qual? O céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba do céu. Então, a pomba, ela é símbolo da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Né? Por isso que fala a pomba da paz. É? A pomba simboliza o Espírito Santo. Como foi o batismo de Jesus? Como é que foi o batismo de Jesus? Depois do batismo, Jesus saiu do alto da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vindo dele. O céu deu uma voz: Ele é meu filho amado, tem verdade. De quem é essa voz? Do Pai, Deus Pai. Olha o mistério da Trindade aqui. O mistério da Trindade. Deus Pai falou. Quem estava sendo batizado? Deus Filho. Qual foi o sinal que veio sobre Jesus? Deus e Espírito Santo. O mistério da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, neste momento. O que apareceu no céu? A gente acabou de ver uma pomba.
Ouça, pastor. Perguntou o que falou numa das atividades. Teve uma pergunta com relação Sobre a pomba. Então, o que apareceu no céu? A pomba. O que disse a voz do céu? Esse é o meu filho amado, ele me agrada. Ok. Então, ó, batismo é mergulho. Nós somos mergulhados nas águas. Na leitura bíblica, João batiza Jesus no Rio Jordão. A palavra batismo significa mergulho. João batizava fazendo as pessoas entrar no rio. Hoje, o mais comum é derramar por 3 vezes água sobre a cabeça de quem recebe o batismo. Tem o bebê, está lá no colo do padrinho ou da madrinha, se aproxima da pia batismal, o ministro ordenado, o padre ou o diácono, com uma jarrinha, vai derramar por 3 vezes água na testa da criança. Aí vai falar, o padre falou isso, tá? Isabela, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juliano? Acertei. Juliana, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinícius, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Miguel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é mais prático hoje, mas algumas igrejas católicas têm também o batismo por imersão, que daí é quando pega o bebê e afunda na água e sobe. Mergulha e sobe o bebê, tá? Mas é mais comum esse que é por... E tem pessoas mais velhas que moram o corpo inteiro, né? Sim. Acho que foi a mesma coisa de Jesus. Só que são 2 maneiras aceitas, as 2 é válida, tá? Opa, saí dali. Mas tudo bem. Catequese sobre o batismo. Pelo batismo, recebemos a responsabilidade de viver como filhos. Temos o compromisso de viver conforme a sua vontade, de amar as outras pessoas como Jesus nos ensinou. O batismo é o primeiro sacramento que recebemos e só podemos recebê-lo uma única vez. Ele é a entrada na vida cristã, o começo para poder receber os outros sacramentos. O batismo é a porta pela qual entramos na igreja e passamos a fazer parte da família de Deus. Por isso a importância de batizar o quanto antes o bebê. Por quê? Porque o batismo é a porta pela qual nós entramos de fato dentro da igreja. Não a igreja templo, mas a igreja espiritual. E o batismo também é a porta pela qual entramos na igreja e passamos a fazer parte da família de Deus, do número dos eleitos, dos assinalados, dos salvos. Tá?